Olá, eu me chamo Thiago Timbó, eu sou gerente de comunicação e sustentabilidade e hoje nós vamos falar sobre propósito, algo que move os nossos projetos, aquilo que nos faz trabalhar com orgulho aqui na M. Dias Branco. E eu estou aqui com dois convidados super especiais. Estou com a Andréa Nogueira, diretora de Gente, Gestão e Sustentabilidade. Olá, tudo bem? E estou aqui com o Rafael Lima, diretor de Tecnologia da Informação. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom. Então, esse papo vai ser muito interessante. Ele é o segundo podcast de 3, que nós vamos falar sobre conexão, propósito e resultados. E eu queria começar fazendo uma pergunta para os dois, certo? Quando vocês pensam na trajetória da empresa, qual foi o momento em que perceberam que estávamos realmente transformando um sonho em realidade? Começa com você, Andréa. Sim, né? Bom, Thiago e todos, para mim, o momento das aquisições sempre foi esse momento impactante, que a gente sentiu aquela responsabilidade, né, de que, olha, a gente tem um tamanho, a gente vai ter outro, a gente vai aprender a conviver com outra cultura, com uma outra história. E eu tive a oportunidade, ao longo desses quase 20 anos de empresa, de participar de todas as integrações, né? Porque quando eu cheguei, a gente estava integrando a Adria. Então, para mim, esses momentos são os momentos que a gente percebe o quanto que a gente já cresceu e o quanto que a gente tem que ter muita responsabilidade por esse crescimento na hora de fazer as integrações, né? Respeitando e praticando o SACRE também com as empresas que a gente adquiriu e que depois fazem parte da nossa história. Bom, para você, Rafa, quando foi que a gente começou a transformar sonhos em realidade? Bom, para mim, a transformação que a M. Dias provoca não é somente nas agências, como o André falou muito bem, mas também em vidas. E durante os 20 anos que eu tenho de casa, eu vi acontecer várias vezes a M. Dias transformando vidas. Desde casos na própria TI, onde eu vi pessoas que eram auxiliar de produção, auxiliar de vendas, e que hoje conto com eles como um especialista de tecnologia e analistas sêniores, entregando muito mais do que lá atrás, com vidas transformadas totalmente, com a carreira criada dentro da empresa, criaram um propósito profissional dentro da M. Dias, e ao longo de todos esses anos evoluem ainda hoje, sempre procurando sonhos maiores para realizar, e tem realizado muito. São pessoas que a gente conta, que a gente consegue entender que tem todos os valores da M. Dias e que tem um propósito de dedicação acima da curva. Não só na TI, inclusive. Vi vários exemplos aqui na M. Dias, onde me orgulho de ver o quanto essa empresa consegue transformar também vidas. Já que a empresa é feita de pessoas, nossa empresa entende perfeitamente o potencial que é transformar a vida dessas pessoas aqui dentro. Poxa, que legal. E eu também conheço vários colegas de trabalho que estão nessa situação, entraram aqui como aprendizes e hoje são até gerentes, né, André? Vamos para a segunda pergunta. Então, na prática, como nossos valores influenciam as decisões estratégicas no dia a dia? Para mim, né? Isso, né? Bom, gente, os nossos valores, eles influenciam não somente as decisões estratégicas, né? Mas influenciam a nossa conduta, a nossa atitude no dia a dia. A gente está sempre nesse exercício, né, Thiago, de saber o quanto que naquela ação que a gente está desenvolvendo, a gente está praticando, né, a simplicidade, a atitude, a colaboração, o respeito, a excelência. Então, nos fóruns em que eu mais participo, que são os fóruns de diretoria, de conselho de administração também, a gente está sempre com esse carimbo do SACRE a nos orientar nas nossas decisões. Mas eu ressalto que esse é um carimbo para todos nós, né? Independente do cargo, da área, né, pessoal? A gente precisa estar sempre muito guiado pelo SACRE, exatamente para que a gente consiga contribuir para esse propósito maior da empresa, né, que trouxe a empresa por esses 72 anos e, se Deus quiser, né, vai nos guiar aí também por muito mais tempo à frente. Exatamente. E para você, Rafael, como é que essas decisões, como é que os valores influenciam as decisões no dia a dia? Eu não recordo de uma decisão que eles tenham tomado ferindo os valores de forma consciente. Eles realmente são a restrição que baseia todas as nossas decisões para que a gente tome da melhor forma possível o caminho que essas ações vão trazer para a empresa a curto, médio e longo prazo. Eu não vejo o descuido com respeito que a gente tem aqui nos colaboradores. Acho que nos menores
casos, situações, sempre se analisa o impacto que um gap, um tropeço no respeito traz, não só para o indivíduo que foi prejudicado, mas para toda a empresa, o cuidado do gestor em fazer com que isso não prejudique o querer estar aqui, a segurança psicológica do colaborador, que dá para a nossa empresa todo o potencial de crescimento, porque as pessoas têm a condição de poder fazer o melhor delas. O nosso saco, ele garante isso. E decisões, como a André falou muito bem, não só estratégicas, como as menores, fazem parte do dia a dia baseado nesses valores. Acredito demais no que a M. Dias pratica, não somente no que ela escreve. Pronto, exatamente. Então não são só palavras na parede, né? Elas são valores que são vividos no dia a dia, né? Muito bom. Tem alguma história? É bom, vocês falaram agora sobre, conceitualmente, agora seria muito interessante se vocês trouxessem uma história de bastidor que ilustre bem essa fidelidade aos nossos valores, né? Mesmo diante aí de uma situação de grande pressão. Tem alguma história, André, que te vem à mente? Tem sim. Nós, como várias outras empresas, passam por momentos que a gente precisa racionalizar gastos, né? Porque o mercado é muito competitivo, a gente tem que estar sempre nessa missão, como pessoa física também, né? De racionalizar gastos. E sempre foi muito forte dentro da empresa que, ok, precisamos racionalizar gastos, mas a família Dias Branco, né? Os controladores sempre deixam muito claro na mesa de que racionalizar gastos sem prejudicar a segurança dos alimentos, sem prejudicar os colaboradores, né? Então, assim, muitas consultorias que passam por aqui ficam muito admiradas, né, Rafael? Quando veem que aqui os próprios donos já estabelecem, né? Os executivos nem precisam chegar nisso, porque os próprios donos já dizem, é a alimentação, não vamos mexer a alimentação do colaborador, é a proteção da saúde do colaborador, também não vamos mexer. É a qualidade do produto que a gente fabrica, não podemos mexer, temos que ter excelência. Então, é muito bom para a gente conviver numa empresa em que a gente vê, né, que esses valores são, de fato, norteadores dessas tomadas de decisão. Então, temos vários exemplos no dia a dia, mas talvez esse é que eu sempre digo assim, quando eu estou numa mesa que isso acontece, renova a crença, né? A gente olha assim... Essa frase é conhecida nas nossas reuniões. Renova a crença, né? Renova a crença de novo, né? Isso se chama coerência, né? Coerência, exatamente. E você, Rafa, tem alguma história de bastidor pra gente? Tenho, sim, Thiago. Eu trabalho com a minha equipe toda muito em projetos. E em projetos, a gente brinca muito, projeto é igual a problema. Né? E no momento que os problemas aparecem, você tem vários caminhos. E nem sempre o caminho certo aparenta ser o mais fácil. Mas isso não tem que impedir de fazer o que é certo. Então, em vários projetos, inclusive no Simplifique, nós tivemos situações onde, em cima dos prazos para fazer uma virada, você tinha, olha, aqui, a quantidade de testes e simulações que eu tenho que fazer de cenários não vai permitir a entrega de um projeto no prazo como esse. E a gente entendia que, beleza, mas se eu não fizer tudo que eu preciso, eu vou arriscar toda uma produção, toda uma entrega de um projeto por água abaixo. O prejuízo que isso pode causar para a empresa pode ser muito maior com esse atalho que a gente quer ligar, que a gente quer levar. Então, pessoal, qual é a outra alternativa? Fiquei muito pautado na excelência, como o André colocou, mas também como da colaboração, conseguimos ter soluções que, através de soluções criativas e engajamento e confiança de todo o time que era diversificado, atingiam de nível de teste satisfatório, com as funções críticas validadas e nunca perdemos um prazo nos principais projetos que a gente participou, mantendo a qualidade da nossa entrega. Com colaboração, foi possível fazer isso, sem pegar atalhos. Os atalhos são uma grande armadilha. E a gente não pode ser pego nessas armadilhas no dia a dia. Muito claro aí, colaboração e excelência, né? Muito claro. É poderoso a gente ver como os valores, né, na nossa companhia, eles não são só palavras na parede ou palavras bonitas. De fato, eles se transformam em ação e escolhas, né? Isso passa também, né, André, pela atuação da liderança. Sim. Né? E aí eu tenho uma pergunta para você. Se você acredita que é possível crescer rápido sem abrir mão dos valores, e como nós conseguimos isso aqui e como a liderança pode ajudar? Sim. A escolha por agir em sintonia com os nossos valores é de verdade uma decisão permanente de todos nós, porque
as armadilhas, né, pessoal, elas existem a todo momento. Então, claro que a gente, né, todo mundo recebe as suas tentações, né? Ah, eu vou fazer aqui uma coisa mais rápido, isso vai comprometer a excelência. Como que eu devo agir, né? Então, as escolhas, a questão do exercício do sacre não é algo que acontece naturalmente, não, acontece pela decisão de cada um de nós, a cada momento, né, de fazer realmente a sua atitude ser coerente com o sacre, né, e a gente alcançar os nossos resultados em sintonia com isso. Então, essa atitude coerente é a base de tudo, é a base do nosso crescimento, é a base da nossa perenidade, da nossa sustentabilidade. Então, o papel da liderança, gente, é fundamental, porque não basta o líder dizer o que é que ele acredita. O que de fato vai inspirar e vai fazer a diferença é a atitude do líder, né? É assim que ele inspira, é com o que ele faz, não somente com o que ele diz. Então, que a nossa liderança esteja cada vez mais, né, também ativada com o sacre, sabendo que nós somos uma empresa orientada para resultados, orientada para o mercado, né, gente? Mas que essa orientação, ela precisa caminhar ali bem juntinha com o nosso sacre. Então, não vale tudo, né? É alcançar resultados com o exercício do sacre. Isso, vamos aproveitar aqui para reforçar o que é o sacre, né? É um acróstico, né? Que é quando você pega a inicial de cada um dos nossos valores e forma essa palavra sacre. Simplicidade, atitude, colaboração, respeito e excelência. Então, já que a gente falou quais são os nossos valores, eu queria saber, pessoalmente, com quais desses valores vocês mais se identificam? Pode começar com você, Rafa. Perfeito, Thiago. E por quê? Claro, perfeito. Bom, eu vou citar o valor colaboração. Apesar de respeito tá sempre como uma essência muito forte, não se discute respeito, mas temos que respeitar. E faz parte da nossa história. Colaboração, eu quero colocar ele como um valor que eu considero um dos mais fortes, porque tudo que nós fizemos até hoje, de mais significativo, de mais complexo, nunca foi só. Nós nunca entregamos nada realmente relevante para a nossa empresa de forma isolada. Uma das nossas fortalezas é saber criar esse clima de colaboração, onde as grandes entregas são viáveis e possíveis de serem feitas. É isso que a nossa empresa, com diversidade, com o trabalho em equipe, com tudo aquilo que a gente entende, que torna um ambiente favorável para a criação, que torna a inovação, que torna a velocidade da nossa empresa cada vez maior e mais madura. Muito bom. Você, André, com qual você se identifica mais? Eu sou fã da colaboração, realmente, mas para comentar um outro valor, eu acho também poderosíssimo, o nosso valor da simplicidade, gente. Eu acho assim que quanto mais a gente pôde conviver, né, com o seu Ivens, pai, né, e com toda a sua família, que também tem esse valor, a gente vê o quanto que essa empresa agora, aos 72 anos, na posição de liderança que ocupa, né, nos mercados de biscoitos e massas aí há quanto tempo, o quanto tudo isso foi construído com o valor da simplicidade e o quanto até hoje, né, os nossos controladores que estão aqui dentro da companhia com a gente, o quanto eles são acessíveis, o quanto eles são portas abertas, o quanto eles escutam e o quanto eles valorizam as soluções simples, aplicadas ao negócio, né? Não é o simplório, né, Thiago? É o simples no sentido de que aquilo faz sentido para a nossa história, para o nosso sucesso, para a perpetuação do nosso negócio. Então, é isso que a gente quer. Né? A gente costuma dizer que a gente não está aqui para aparecer na capa da revista, né? A gente pode até aparecer como uma consequência, mas que a gente dê as dosezinhas de humildade todos os dias, né, aplicadinha na gente, para que o nosso tamanho, a nossa liderança, a nossa quantidade de colaboradores, né, são 17 mil colaboradores agora Brasil e fora do Brasil, no Uruguai também, uma liderança absoluta, né, em biscoitos em massas, mas que isso não sirva para nos envaidecer no sentido de nos levar para a zona de conforto, né, mas que isso sirva para, com muita simplicidade, a gente continue lutando juntos, com colaboração,
para alcançar os resultados e de uma forma ética, correta, com uma boa governança, com atendimento à legislação, né? Então, eu acho que essa simplicidade faz muito assim, tem muito a ver com a história da família Dias Branco e com o que eles até hoje mostram para a gente, né? De que vamos ser simples, vamos ser acessíveis, vamos ser próximos e fazer o bem por essa empresa e da forma ética, né? Então, acho que essa simplicidade também fala demais sobre a gente, o nosso passado, o nosso presente, e é com certeza o que também vai nos ajudar a construir o futuro que a gente tanto sonha, né? Verdade. Assim, com muitas pessoas com as quais eu converso, sempre que citamos o seu Ivens, né? E olha que foi um baita empreendedor, olha o tamanho dessa empresa que ele construiu, mas não ressaltam isso. Ressaltam simplicidade, né? Eu ia complementar o que a André estava colocando aqui, porque realmente associar a simplicidade ao seu Ivens, que eu também tive o prazer de trabalhar aqui enquanto ele estava em vida, é lembrar demais de todos os discursos que ele fazia em várias épocas do ano e o poder que as palavras dele tinham através da simplicidade, o quanto era profundo a captação, o quanto todo mundo ouvia aquilo e saía daquele momento sabendo o que tinha que fazer, porque a simplicidade dava clareza, ela dava objetividade, ela conseguia fazer com que todo mundo se unisse em prol daquela causa que de forma simples estava sendo colocada e que funcionava. Então ele sabia mover muito bem as massas através da simplicidade, e isso era um grande poder que ele tinha durante muito tempo aqui na nossa empresa, enquanto ele pôde, até o último momento, estar aqui com a gente, contribuindo para isso. E o legado dele está aí. Né? O legado está aí, né? Ele aborda isso no livro, né, dele também, que ele, né, lançou em vida esse livro, e acho que isso traz essa responsabilidade para a gente também, né, de manter essa simplicidade nas nossas atitudes, na nossa forma de gerir, na nossa forma de contribuir, né? Eu acho que é uma maneira também de a gente honrar como que essa empresa foi construída, né? Sem dúvida, sem dúvida. Rafa, uma pergunta para você, tá? Como a gente equilibra inovação e ambição de crescimento com a responsabilidade de sermos fiéis à nossa essência? Bom, para responder claramente, primeiro vamos separar a essência da gente de um contraponto em relação à inovação e missão. Porque são duas coisas diferentes. Perfeito, isso aí. Eu tenho que manter a nossa essência porque ela guia a nossa inovação e guia a nossa ambição. Torna a ambição boa e não a ambição ruim. Não a ambição de passar por cima de ninguém. O respeito ao competidor. Ela traz à tona uma série de pontos que fazem com que você tenha, sim, ambição. Você também consiga inovar, mas pautado sempre pela nossa essência, colocando como norte de cada decisão, da inovação que eu vou fazer, da ambição, todo o nosso sacre, antes de tomar uma decisão, que eu saiba que não vai ferir nenhuma das pessoas, sejam competidores, colaboradores, ou qualquer outro tipo de pessoa que possa ser impactada negativamente por isso. E isso, de forma talvez enganosa, pode parecer que vai ser algum tipo de atraso na ambição e na inovação. Mas não é, nunca foi, porque nós inovamos e não temos o sentimento de que estamos atrasados em relação a isso, e continuará sendo uma fortaleza, a nossa essência somada à inovação e à ambição, e não tendo que separar para conceituar. É uma soma. Muito bom, isso mesmo. Andréa, alimentar e inspirar pessoas transformando sonhos em realidade. Esse é o nosso propósito. Né? Qual o papel da liderança nessa missão de fortalecer o propósito na companhia? A liderança, ela tem essa grande missão de olhar o curto prazo, olhar o longo prazo, a história do farol baixo, farol alto, e ajudar a sua equipe a entender que aquela tarefa que está sendo feita ali, embora ela pareça ser uma tarefa do curto prazo, mas aquilo ali é um tijolinho para algo maior do nosso longo prazo, né? Então, para que a gente consiga crescer, consiga rentabilizar, consiga trazer a felicidade para as pessoas, a inspiração para as pessoas, que é o que a gente quer, né? Transformar sonhos em realidade, acima de tudo, é necessário despertar no time esse senso de um propósito maior. Então, a pessoa que sai de casa para fazer a sua tarefa
e não tem a noção de que aquela tarefa faz parte de uma construção maior, ela está deixando de colocar o talento dela dentro de uma obra grandiosa, né? Porque uma empresa desse porte é uma obra grandiosa, né? Então, cabe muito, claro que isso é também uma conexão individual, né? Uma opção de cada pessoa, mas cabe à liderança realmente inspirar, despertar o seu time para essa sensação de que é preciso inovar, né, Rafa? É preciso fazer com maior produtividade, é preciso fazer com o exercício do Sacre, mas fazer algo que está conectado com um propósito maior e com a perenidade do negócio, não só com o alcance da meta do mês, do ano, mas com um propósito muito maior. Muito bom, muito inspiradores. Eu também queria só, um ponto que a André colocou, me remeteu muito aqui a algo que eu estou vendo cada vez com mais frequência, André, que os líderes, eles estão entrando em reuniões não para procurar culpados, e sim para procurar alternativas. Estão estimulando o time a fazer isso. Ok, o time vai errar e vai acertar, mas em vez de procurar o culpado pelo erro, eu quero que o time já me traga as alternativas. Eu não vou procurar que se invista muito tempo em tentar justificar cada vez mais, e aqui eu não estou falando como um conceito a ser feito, estou falando como uma rotina que está sendo cada vez maior entre os nossos líderes. A gente precisa estar sempre exaltando isso, para garantir que o líder perceba que quando ele faz isso, ele acerta. Quando ele faz isso, ele dá autonomia para o time. Ele faz com que o time se sinta seguro em ter risco na medida certa, porque tem um gestor que apoia isso. E isso faz com que nós cresçamos. Muito inspirador, Rafa. Muito inspirador, André. E para quem está começando com a gente, ou mesmo aquela pessoa que quer ali se reconectar com a nossa missão, né? O que vocês diriam para alguém que quer contribuir com o propósito da empresa? Vamos lá, André. Vamos. Bom, eu diria o que eu digo para os meus filhos. Eu sempre falei assim para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho um casal. E eu sempre digo para eles assim: faça muito bem feito o que te cabe fazer agora, né? Porque o restante vai ser colheita. Então, é a gente não desvalorizar nenhuma das atividades que nos cabe. Então, se a minha missão hoje é essa, vamos fazer com amor, vamos fazer com entrega, vamos fazer com colaboração, né? Não fazer só por fazer, independente da área do cargo, né? Mas é fazer muito bem a missão que nos é dada hoje, porque é isso, e só sobre isso que nós temos controle, né? Aquilo que a gente está fazendo neste momento, né? Fazer com intensidade, fazer com bom espírito de colaboração, de servir, e aí o restante dentro de uma empresa grande dessa que cresce, né, e que tem a meritocracia, né, gente, como um grande valor também. Então, se você faz muito bem feita a sua atividade no dia a dia, só vai colher coisas boas, com certeza, não só aqui, mas fora da M Dias também, né, na sua comunidade, na sua família, junto aos seus amigos, né? Então, é realmente saber usufruir do presente, né, e fazer o melhor de si neste presente. Você, Rafa, o que você diria? Bom, primeiro, realmente, quantos valores passam das paredes de emprego, né? Quanto eles participam da nossa vida pessoal e profissional. Geralmente, quem chega, quando eu estou entrevistando alguém, eu sempre faço uma reflexão para a própria pessoa que está sendo entrevistada, e eu, com meus gestores, quando estamos na entrevista, geralmente eu coloco: vou apresentar cada um e você vai ver há quanto tempo cada um está na empresa. A grande maioria dos meus gestores tem 10, 15 anos dentro da empresa. Para qualquer entrevistado que está tentando entrar aqui, a visão que ele tem naquele momento é: nossa, como uma empresa que não busca alguém que está aqui de passagem, que não está querendo alguém aqui para entender como é que funciona, aprender o que pode e depois sair. Ela quer realmente construir a carreira, ela quer realmente embasar os valores que ela tem para que as pessoas que trabalham nessa empresa também cresçam juntos e construir carreira sem se preocupar até onde essa carreira vai chegar. Mas vou sentir desafiado, vou ter os valores, é uma empresa boa de trabalhar. E normalmente a percepção quando você faz isso é que aquele entrevistado ele já tem uma visão de marca e empresa que agrega valor para a vida dos colaboradores. E isso engrandece tanto nossa marca, baseada nesses valores e nessa carreira construída com tanta frequência. É tão comum
a gente vê isso dentro da nossa empresa, diferente de tantos outros cantos que a gente visita, que a gente percebe que é a empresa que cuida por conta dos valores que ela tem. Para quem está começando esse tipo, claro, desde o primeiro dia, ou até antes, no momento de entrevista, como eu citei. E para quem já está aqui há muito tempo, ou mesmo para quem está aqui há um ano, que ainda não entendeu quanto os valores pesam para que a gente construa algo duradouro, é só olhar para as pessoas que realmente compõem essa empresa e estão fazendo a diferença todo dia. Eles é quem montam os alicerces, esses tijolos que nunca vão ficar extintos, um legado que transpõe realmente parede. Você vai ter uma imagem da Emerias para sempre, que é uma empresa que realmente é pautada em valores, que entrega algo bom para a sociedade, que quer vender qualidade, tradição, felicidade. Isso é o que representa estar aqui na Emerias. Bom, Rafa, quanto tempo de empresa? 20 indo para o 21º. E você, André? 19 indo para o 20. Bom exercício. É isso aí. E você, Thiago? 18, né? Indo para 19. 19. É isso aí, muito bem. Muito bom. Gente, a gente está chegando no final do nosso podcast, tá? E eu tenho mais uma pergunta para vocês, certo? Se vocês pudessem resumir nossa jornada até aqui em uma palavra ou em uma imagem, qual seria e por quê? Você, André. Eu resumo em confiança. Eu acho que a minha trajetória aqui de quase 20 anos, ela vem muito baseada nisso. A confiança que eu sinto no meu trabalho e a confiança que eu consigo sentir no meu time também e no time M-Dias como um todo. A gente confia que essa missão é possível, sim, porque a gente tem um time com as competências e os valores, né? Os valores alinhados. E quem não está, com certeza, acaba destoando e não segue com a gente, né, na jornada, mas a gente olha assim, poxa, a gente tem um time, a gente tem tecnologia, a gente tem processo, a gente tem maquinária, a gente tem marcas. Então, essa confiança no conjunto da obra, né, que acho que faz a gente superar tanta coisa, que em todo lugar, né, há sempre que se superar. Então, para mim, essa confiança é o fio condutor. Bom, e para você, Rafa? Bom, eu colocaria a palavra receita. Não receita escrita em pedra, mas num papel a lápis. É a receita que a gente consegue mudar e evoluir com o tempo. Tem tudo a ver com o nosso negócio, receita, já que entregamos felicidade a partir dos alimentos, e ela tem que se mudar, ela tem que alterar, a gente tem que inovar, a gente não tem que ter medo de mudança, e a receita que evolui com o tempo, que não é algo fixo, ela permite com que a gente seja cada vez melhor, mas sem abandonar nossos processos, sem abandonar nossa excelência. Ao mesmo tempo, a gente cresce com colaboração, com simplicidade, conecta os nossos valores. Então, para mim, receita faz uma boa alusão a tudo que a gente conversou aqui, Thiago. Legal. Eu queria deixar vocês livres para uma mensagem final para a gente fazer um encerramento. A minha mensagem é muito dessa alegria mesmo, de a gente estar conseguindo celebrar aí juntos 72 anos, né, dessa empresa. É um dia super feliz, né, um dia 13 de maio. E quantas coisas boas nessa empresa são feitas nesse dia também, né? Então, acho que é um dia de agradecimento, e esse nosso momento aqui, esse nosso podcast e outras iniciativas aí da comunicação são nesse sentido, de trazer para a gente essa alegria dessa história construída e, ao mesmo tempo, a honra que a gente tem de fazer parte disso, né, e de ajudar, colaborar para que essa empresa siga a sua jornada, né? Isso para mim, é um momento de muita alegria e muita gratidão, né? Muita gratidão. Muito bom, André. Vou pegar a sua última frase, falando de honra, né? Eu acho que são 72 anos. Há alguns anos, é muito tempo, e evolui demais, cresceu muito. E nos últimos anos, a frase honra ao legado, ela realmente se tornou algo que está dentro das nossas vidas aqui dentro. E eu acho que a gente tem que sempre buscar não só honrar o legado até o momento, mas garantir, brigar com tudo que a gente pode para que esse legado permaneça. Esse é um legado bom, um legado de coisas boas, de pessoas boas. Então, são 72 anos que se vende realmente felicidade para quem está dentro e para quem consome nossos produtos, porque ele é feito com amor e com carinho. Então, que venham muitos anos pela frente honrando esse legado. Gente, que papo rico, que papo verdadeiro, cheio de conteúdo. Eu tenho certeza que quem
assistiu a esse episódio aqui, sai daqui com a certeza, né, de que é possível sim a gente crescer, a gente ir adiante, porque esse é o objetivo da companhia, né, Léa? Continuar crescendo e sendo fiel aí aos nossos valores. Eu estou muito feliz, muito obrigado por esse bate-papo. Passou muito rápido e tá cheio de conteúdo. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também curtiu bastante. Eu convido você para amanhã assistir o último episódio da nossa série de podcasts. A gente vai falar sobre resultado e como o cliente e o consumidor devem estar no centro das nossas decisões. Ok? Ok. Um abraço a todos. Tchau, tchau.